Podemos também perguntar por que vende-se esta casa é igual a esta casa é vendida e somente a isso? Por que não dizer que também é igual a estão vendendo esta casa, alguém está vendendo esta casa, etc. Além disso, a substituição é de mão única. Alugam-se salas é igual a salas são alugadas, mas a substituição no sentido contrário não funciona. De que são feitos esses doces? Pode ser substituído por de que se fazem esses doces ou por de que esses doces se fazem. Serão essas construções naturais, espontâneas, características da língua portuguesa? Me parece que não. Se na capa de uma revista sobre telenovelas está escrito Henrique é preso, isso equivale a Henrique se prende. Uma reportagem intitulada O que fazer quando se tem problemas com o vizinho também poderia chamar-se O que fazer quando são tidos problemas com o vizinho? Onde está, portanto, a alegada equivalência? Um dia desses, meu filho de 9 anos chegou em casa revoltado, porque a professora queria que, numa festa da escola, as meninas dançassem uma música de Beethoven. Sua reação foi dizer: não se dança Beethoven. Na mesma hora pensei em como ficaria essa frase substituída por sua equivalente na voz passiva analítica. Beethoven não é dançado. Faz algum sentido para você? Para mim também não. Mas talvez nós sejamos demasiado capiaus para atingir o nível de iluminação a que só a professora Squarize e o presidente Fernando Henrique Cardoso têm acesso. O truque também falha porque, na obtenção do efeito desejado, a colocação dos termos na oração é importantíssima. 1. Com este método, mistura-se a água com a areia. 2. Com este método, a água mistura-se com a areia. Está claro que em 1 temos uma oração na voz ativa, em que o sujeito é indeterminado e o objeto de mistura-se é água. Já em 2, o sujeito passa a ser água e a partícula se indica que se trata de um verbo reflexivo. A posição dos elementos no enunciado, quando alterada, altera também a interpretação de seu significado, desviando-se do efeito pretendido pelo falante. É o que acontece com 3. Não se encontra João no prédio. 4. João não se encontra no prédio. Em 3, João é o objeto do verbo encontra, ao passo que em 4, João é o sujeito. Compare-se ainda esses 3 enunciados. 5. Muita gente demitiu-se da Ford. 6. Demitiu-se muita gente da Ford. 7. Muita gente foi demitida da Ford. Em 5, está claro que a demissão foi voluntária, porque o sujeito evidente da oração é muita gente. Em 6, o sujeito é indeterminado e essa indeterminação está indicada pela partícula se.
sendo muita gente o objeto da demissão. As orações 5 e 6 podem ser perfeitamente classificadas de ativas. Já em 7, temos sim uma verdadeira oração na voz passiva, em que o sujeito, muita gente, sofre a ação praticada, demitir. Se no lugar de muita gente tivéssemos muitos operários e quiséssemos fazer a mesma análise, obteríamos 8. Muitos operários demitiram-se da Ford. 9. Demitiu-se muitos operários da Ford. 10. Muitos operários foram demitidos da Ford. A frase 9 não teria o mesmo efeito se o verbo estivesse no plural. Demitiram-se muitos operários da Ford seria simplesmente a mesma frase 8, com o sujeito colocado depois do verbo, ao contrário da ordem natural do português, que é a do sujeito antes do verbo. Se a intenção do falante é dizer que muitos operários perderam, a contragosto, seus empregos, o verbo tem de ser conjugado no singular, porque os operários, neste caso, são o objeto da demissão, sofreram com essa ação, não a praticaram. Minhas explicações levam em conta, como é fácil perceber, 3 critérios de análise dos enunciados linguísticos. 1. O sintático, a colocação dos termos na oração. 2. O semântico, o significado que cada tipo de enunciado assume segundo a posição ocupada pelos termos na oração. 3. O pragmático, o efeito visado pelo falante ao escolher enunciar uma oração na voz ativa, passiva ou reflexiva. A análise de Dade e Squarisi é bem mais pobre, pois só leva em conta o critério sintático, reduzindo-o a um jogo de supostas equivalências. É a atitude comum do gramático tradicionalista, que encara a língua como um objeto descontextualizado, inerte, congelado, morto, fora do tempo, fora do espaço, independente das pessoas que a falam. Para ela e para outros membros dos comandos paragramaticais, defensores intransigentes da norma oculta, não há diferença nenhuma entre não se dança Beethoven e Beethoven não é dançado. Diferença que uma criança de 9 anos, conhecedora, como todas as crianças de sua idade, das regras constitutivas de sua língua materna, soube reconhecer intuitivamente no momento de enunciar sua reação, alcançando em cheio o efeito desejado. A autora da coluna diz que não temos nenhum compromisso com a gramática portuguesa. Talvez ela não saiba, e se soubesse, de certo ficaria muito triste. Mas nem mesmo os portugueses têm esse compromisso. Lendo anúncios publicados no jornal Lisboeta, Diário de Notícias, de 22 de julho de 1997, a linguista Maria Marta Cherry verificou que ali havia alternância entre verbos no plural e no singular, embora todos os substantivos estivessem no plural. Vendem-se lotes de prédios com licenças a pagamento. Vende-se magníficas instalações, loja com armazém. Vendem-se andares novos.
Vende-se lotes de terreno, vende-se andares no lumiar, aluga-se escritórios, laranjeiras, compra-se 2 espaços de garagem, procura-se áreas até 150 metros quadrados. Teremos de incluir Portugal entre as províncias da Caipirolândia. Por fim, Dades Guarizi apoia-se no nome glorioso de Camões, e é glorioso mesmo, para justificar seus ataques grosseiros contra quem não se enquadra na lei da concordância. Ora, nos Lusíadas encontra-se os seguintes versos. E como por toda a África se soa, lhe diz, os grandes feitos que fizeram. Canto 2, 103. Seria o caso de incluir Camões entre os jecas tatus? Afinal, pelas regras sintáticas da língua da professora Squarize, os grandes feitos é o sujeito de se soa, e por isso o verbo deveria estar no plural, só que não está. Parece incrível que, depois de tanto tempo em vigor na língua falada no Brasil, esta regra de uso do pronome se ainda seja rejeitada pelos gramáticos prescritivistas. Eles continuam agindo como o professor Aldrovando Cantagallo do conto O Colocador de Pronomes, de Monteiro Lobato, publicado em 1924. Ao ver uma placa com os dizeres ferra-se, cavalos, o histérico gramático tentou explicar ao ferreiro que o verbo deveria estar no plural, porque o sujeito da frase era cavalos. E foi obrigado a receber esta aula perfeita de sintaxe brasileira. Vossa Senhoria me perdoe, mas o sujeito que ferra os cavalos sou eu, e eu não sou plural. Aquele C da tabuleta refere-se cá a este seu criado. Alguém já viu um cavalo por ferradura em si mesmo? Talvez o professor Aldrovando Cantagallo em seus delírios normativistas, que ainda cometem muita gente hoje em dia.